Já imaginou como deve ser a vida de alguém casado com um dos líderes mais temidos e autoritários do mundo? Hoje, vamos mergulhar na realidade sombria de Ri Sol-ju, esposa de Kim Jong-un, e revelar as regras chocantes e aterrorizantes que governam sua existência. Prepare-se para desvendar um cenário de opressão absoluta e controle implacável. O regime norte-coreano, conhecido por sua brutalidade, não poupa nem mesmo os familiares do líder supremo. Ri Sol-ju vive em um mundo de isolamento e repressão, onde cada movimento é meticulosamente supervisionado. Desde o início de seu casamento, ela perdeu o direito de manter contato com sua família e amigos. Até mesmo tarefas cotidianas, como se vestir ou interagir com outras pessoas, são ditadas por normas impostas por Kim. Sua vida é acompanhada de perto por uma rede de agentes que garantem que cada ação dela esteja de acordo com os padrões do regime. Um dos aspectos mais perturbadores de sua realidade é a submissão obrigatória às infidelidades de Kim Jong-un. Enquanto ela vive sob vigilância constante, ele desfruta de festas privadas repletas de excessos. Nessas ocasiões, mulheres selecionadas a dedo, conhecidas como o Esquadrão da Felicidade, são forçadas a entreter o líder e seus aliados, muitas vezes em situações degradantes. Essas jovens, frequentemente estudantes, são obrigadas a dançar, servir bebidas e atender aos desejos do ditador, enquanto Ri permanece impotente, incapaz de protestar ou agir contra essa humilhação. O legado de opressão que permeia a família Kim remonta a gerações. Tanto o pai quanto o avô de Kim Jong-un mantinham relações poligâmicas e utilizavam grupos de mulheres para satisfazer seus caprichos pessoais. Kim segue essa tradição, perpetuando um sistema que submete mulheres à objetificação e nega a elas qualquer autonomia ou dignidade. Fique conosco para entender como o poder absoluto de Kim Jong-un molda a vida de sua esposa em um ambiente onde liberdade e respeito são conceitos inexistentes. Um fato intrigante e inquietante sobre Ri Sol-ju é que seu nome, na verdade, não é o verdadeiro. Ele foi criado e imposto por Kim Jong-un após o casamento, como parte de um esforço maior para controlar completamente sua identidade e história. Qualquer dado ou registro de sua vida anterior foi deliberadamente apagado pelo governo norte-coreano, tornando-a praticamente uma figura fantasma. Informações de inteligência indicam que, antes de se tornar esposa de Kim, Ri fazia parte de uma equipe esportiva de destaque no país, e foi sua combinação de talento e aparência que a colocou no radar do ditador. Após a união, não só a vida dela foi completamente apagada dos registros, como também sua família foi forçada a mudar de identidade, recebendo novos nomes impostos pelo regime. Uma das imposições mais severas e desumanizadoras é a proibição de usar telefones ou qualquer dispositivo com acesso à internet. Em um mundo hiperconectado, onde até os momentos mais simples dependem da tecnologia, Ri Sol-ju vive completamente desconectada, sem acesso a smartphones, computadores ou qualquer outro meio de comunicação moderna. A justificativa oficial para essa restrição extrema é evitar vazamentos de informações confidenciais sobre a família governante, tanto internamente quanto para o exterior. Com o avanço tecnológico, o governo norte-coreano teme que forças externas possam usar dispositivos eletrônicos para expor o regime. Mas essa paranoia resulta em um nível de isolamento quase inimaginável para qualquer pessoa. Essa privação tecnológica, somada ao apagamento de sua identidade, reforça o controle absoluto de Kim Jong-un sobre todos ao seu redor. Para Ri Sol-ju, cada aspecto de sua vida é regulado e monitorado, transformando-a em uma peça silenciosa no jogo de poder de um dos regimes mais opressores do mundo. O que seria para muitos um pesadelo constante é, para ela, a única realidade possível. Isolamento de Ri Sol-ju, afastada da própria família. Embora seja casada com Kim Jong-un, Ri Sol-ju vive uma realidade em que o contato com seus pais e familiares é praticamente inexistente. Essa barreira não é fruto de circunstâncias comuns, mas de uma decisão deliberada do líder norte-coreano que impõe severas restrições. A preocupação central gira em torno da possibilidade de vazamento de informações sensíveis sobre o regime, caso ela mantenha laços próximos com seus parentes. Além disso, seu papel como primeira-dama exige uma agenda exaustiva, repleta de compromissos oficiais, o que contribui ainda mais para o distanciamento e o isolamento de seus entes queridos. Restrição de liberdade. O cotidiano controlado de Ri Sol-ju. Na Coreia do Norte, possuir um carro é um privilégio raro, disponível para apenas 1% da população. Mas para as mulheres, as limitações vão além. Ri Sol-ju, esposa de Kim Jong-un, é proibida de dirigir e só se desloca sob rigoroso controle, sempre acompanhada por homens autorizados e com a aprovação direta do líder norte-coreano. Sua presença pública é restrita a eventos políticos e cerimônias nacionais, e ela jamais aparece sozinha em público. A vigilância não se limita a ela. Seus familiares foram transferidos para locais secretos, onde vivem sob supervisão constante. Na prática, sua vida é marcada por um isolamento severo, assemelhando-se a uma prisão domiciliar cuidadosamente disfarçada. Restrições severas. A proibição de chamadas internacionais. Na Coreia do Norte, a vida de Ri Sol-ju
Ju é cercada por rígidas restrições, incluindo a proibição de realizar chamadas telefônicas internacionais. Apesar de ter visitado a China e a Coreia do Sul no passado, ela jamais teve a liberdade de manter contato com amigos que fez nesses países. Esse isolamento é uma característica marcante do regime norte-coreano, onde qualquer tentativa de comunicação internacional é considerada um crime gravíssimo. O controle extremo sobre as comunicações é reforçado por punições exemplares e aterrorizantes. Um caso emblemático ocorreu em 2007, quando um gerente de fábrica foi publicamente executado diante de uma multidão de 150 mil pessoas. Seu crime? Instalar telefones ilegais para permitir chamadas internacionais. Este evento brutal não apenas ilustra o poder implacável do regime, mas também serve como um alerta aterrador para aqueles que pensam em desafiar as regras. Essas medidas draconianas não apenas mantêm a população isolada do resto do mundo, mas também revelam até que ponto o regime vai para preservar seu controle absoluto sobre os cidadãos, mesmo os de alto escalão, como Ri Sol-ju. Proibição de expressão pessoal, a aparência como ferramenta de controle. Na Coreia do Norte, até mesmo a aparência é rigidamente controlada, especialmente para aqueles ligados ao círculo mais alto do poder. Desde os tempos de Kim Il-sung, as esposas dos líderes são obrigadas a seguir um padrão estético tradicional, cuidadosamente orquestrado para refletir os ideais do regime. Ri Sol-ju não é exceção. Sempre vista com cabelos longos e penteados meticulosamente arranjados, além de trajes selecionados para agradar Kim Jong-un, sua imagem pública é uma extensão dos interesses políticos de seu marido. A renúncia de Ri Sol-ju à sua individualidade vai além de sua aparência. Antes de se tornar a primeira-dama, ela desfrutava de uma carreira promissora como cantora, mas essa parte de sua identidade foi deixada para trás em nome de um papel imposto. Agora, ela serve como uma peça-chave na projeção de uma imagem cuidadosamente construída de perfeição familiar para sustentar a narrativa do ditador. O controle sobre sua estética e vida pessoal ilustra a extensão do autoritarismo norte-coreano, onde até as decisões mais íntimas são sacrificadas em prol da manutenção do poder e da propaganda estatal. Essa perda de autonomia é um lembrete sombrio do custo humano imposto pelo regime em busca de sua ideologia idealizada, a imagem fabricada, eventos beneficentes como propaganda do regime. A participação de Ri Sol-ju em eventos beneficentes na Coreia do Norte é cuidadosamente coreografada para projetar uma falsa imagem de empatia e conexão do regime com o povo. Durante essas ocasiões, ela é obrigada a vestir trajes que não refletem seu gosto pessoal e a demonstrar um sorriso ensaiado, enquanto interage com os cidadãos mais pobres de Pyongyang. Seu papel não é voluntário, mas sim uma ferramenta para reforçar a narrativa de uma elite governante supostamente preocupada com os menos favorecidos. Embora sua presença nesses eventos sirva para transmitir a ideia de harmonia e dedicação ao bem-estar do povo, a realidade é muito diferente. As iniciativas raramente impactam as condições de pobreza generalizada na capital, e a própria Ri, que despreza essas funções, é usada como um símbolo vazio de propaganda. Longe de ter liberdade de escolha, ela é tratada como uma marionete nas mãos do regime, forçada a desempenhar um papel que mascara a opressão e as desigualdades extremas do país. Corte absoluto, a proibição de contato com a Coreia do Sul. Antes de seu casamento com Kim Jong-un, Ri Sol-ju teve a oportunidade de visitar a Coreia do Sul. No entanto, qualquer conexão com o país vizinho foi terminantemente proibida desde então. Sob as ordens de Kim, o governo norte-coreano implementou políticas rigorosas para suprimir qualquer influência imoral da Coreia do Sul, que é vista como uma ameaça ao isolamento ideológico imposto pelo regime. Inspeções constantes em dispositivos eletrônicos garantem que nenhum cidadão tem acesso à mídia sul-coreana, como músicas, filmes ou programas de TV. As punições para quem desrespeitar essas regras são severas, variando de longas sentenças de trabalho forçado até a prisão, e nem mesmo membros da elite, como Ri Sol-ju, estão imunes. Há rumores de que ela tenha desaparecido por 3 meses, supostamente devido a um incidente envolvendo algum tipo de material ou influência relacionada à Coreia do Sul. Essas medidas extremas revelam não apenas o controle absoluto do regime sobre a população, mas também como até as pessoas mais próximas ao ditador são sacrificadas em nome da manutenção do poder e da doutrinação ideológica. A farsa construída. Eventos beneficentes como estratégia de manipulação estatal. Na Coreia do Norte, os eventos beneficentes que contam com a presença de Ri Sol-ju não são atos genuínos de caridade, mas sim encenações elaboradas para mascarar a brutal realidade do regime. Nessas ocasiões, ela é obrigada a usar roupas que não refletem seu estilo pessoal, escolhidas cuidadosamente para transmitir uma imagem de elegância acessível
possível e a esboçar sorrisos meticulosamente ensaiados enquanto interage com os cidadãos empobrecidos de Pyongyang. Esses momentos, aparentemente espontâneos, são, na verdade, manipulados para construir uma narrativa falsa de que o governo se preocupa com os mais vulneráveis. Por trás dessa fachada, as ações têm pouco ou nenhum impacto significativo sobre a pobreza endêmica que assola a capital. Na verdade, esses eventos servem apenas para reforçar a propaganda do regime, apresentando Ri Sol-ju como um símbolo de compaixão estatal, quando na realidade ela é uma peça subjugada de um jogo político. Sem liberdade de escolha, ela cumpre um papel imposto, que apenas disfarça as desigualdades gritantes e a repressão sistêmica que caracterizam a vida no país. Ruptura definitiva. O veto ao contato com a Coreia do Sul. Antes de sua união com Kim Jong-un, Ri Sol-ju visitou a Coreia do Sul e teve a oportunidade de experienciar um ambiente muito diferente do isolamento da Coreia do Norte. Entretanto, após seu casamento, qualquer ligação com o país vizinho foi cortada de maneira drástica. Sob o comando de Kim, foram implementadas leis severas destinadas a suprimir qualquer traço de influência sul-coreana, considerada uma ameaça direta à doutrinação ideológica norte-coreana. Inspeções minuciosas em dispositivos eletrônicos são realizadas regularmente para garantir que nenhum cidadão tenha acesso à cultura sul-coreana, como músicas, séries ou filmes. As consequências para os infratores são aterrorizantes, de prisões longas a trabalhos forçados, mesmo para integrantes da elite, incluindo Ri Sol-ju. Segundo rumores, ela teria desaparecido por 3 meses, possivelmente devido a um incidente relacionado a materiais vindos da Coreia do Sul, o que demonstra que nem mesmo sua posição como esposa do líder a protege do rigoroso sistema de punições. Essas práticas revelam a implacabilidade do regime norte-coreano em manter o isolamento de sua população e a eliminação de qualquer vestígio de ideias externas que possam ameaçar seu domínio. Até mesmo figuras próximas ao ditador, como Ri Sol-ju, são sacrificadas em nome de um controle totalitário, simbolizando como a repressão não poupa ninguém quando se trata de preservar a ideologia dominante. Vigilância implacável. A vida sem privacidade de Ri Sol-ju. Desde que se tornou esposa de Kim Jong-un, Ri Sol-ju perdeu completamente sua liberdade pessoal, vivendo sob uma vigilância constante e opressiva. Cada aspecto de sua vida é monitorado de forma minuciosa, a ponto de até atividades básicas, como ir ao banheiro, precisarem ser comunicadas previamente ao líder. Essa ausência de privacidade transforma sua existência em um pesadelo, onde todas as suas ações são registradas, controladas e reportadas. A vigilância, no entanto, não se limita a Ri Sol-ju. Sua família imediata também é submetida a um regime rigoroso de supervisão, sendo vigiada por agentes leais ao ditador. Qualquer atitude considerada suspeita ou o menor vazamento de informações pode resultar em consequências terríveis. Um exemplo marcante da severidade desse controle ocorreu em 1998, quando um primo de Ri foi executado após compartilhar, de forma não intencional, informações consideradas confidenciais sobre a família. Essa vigilância implacável não apenas ilustra o poder absoluto de Kim Jong-un, mas também evidencia o ambiente de medo e repressão em que até os mais próximos ao líder são obrigados a viver. A vida de Ri Sol-ju é um símbolo da paranoia do regime, que sacrifica qualquer noção de humanidade para manter seu controle autoritário. A origem misteriosa de Ri Sol-ju. Pouco se sabe sobre a verdadeira origem de Ri Sol-ju, e essa falta de informações não é acidental. O regime norte-coreano mantém um véu de segredo sobre sua vida antes do casamento com Kim Jong-un. Algumas fontes afirmam que ela nasceu em uma família de elite, sendo filha de um médico e de uma professora, enquanto outras sugerem que sua origem foi adaptada pelo regime para se alinhar à narrativa desejada. Uma teoria intrigante é que Ri foi selecionada para se casar com Kim após passar por um rigoroso processo de avaliação conduzido pela liderança do país. Esse processo teria incluído não apenas considerações políticas e ideológicas, mas também exames minuciosos de sua saúde, comportamento e até mesmo habilidades artísticas, já que ela era conhecida por seu talento como cantora antes de entrar para o círculo de poder. Essa seleção detalhada reflete a obsessão do regime por controle e perfeição na construção de sua imagem pública. Até mesmo detalhes sobre o casamento de Ri e Kim são cercados de sigilo, com rumores de que a cerimônia foi realizada em 2009, mas só divulgada oficialmente anos depois, quando Ri já havia assumido plenamente seu papel de primeira-dama. E aí, o que vocês acharam dessa realidade tão distante e, ao mesmo tempo, tão impactante? Não dá pra imaginar como é viver sob tanto controle, não é mesmo? Se essa história mexeu com você ou despertou sua curiosidade, não deixe de compartilhar suas opiniões aqui nos comentários. Quero saber o que vocês acham de tudo isso. E antes de ir, já deixa seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas interessadas em temas como esse. Se ainda não é inscrito, aproveita e clica no botão de se inscrever para não perder nossos próximos conteúdos. Aqui, sempre trazemos histórias marcantes, curiosidades e reflexões que nos fazem enxergar o mundo de outra forma. Até o próximo vídeo!